Oi, leitoras maravilhosas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos a tag dos 50% de 2025. As melhores leituras que eu fiz em 2025. Na parte de romantasia, nós temos Wind River. Gente, esse livro aqui me surpreendeu muito. Eu não estava esperando quase nada desse livro e ele entregou absolutamente tudo. Eu devorei esse livro aqui, tenho 1001 teorias para o segundo livro que ainda não foi publicado e eu aguardo ansiosamente. Me venderam esse livro aqui como se ele fosse o próximo Acotar e eu pensei, não, impossível chegar aos pés do meu Acotar. Ele conseguiu, galera, muito, muito bom. De romance contemporâneo, nós temos duas leituras muito favoritadas nesse 50% de 2025, que é Até o Fim do Verão, da Hebe Jimenez. Eu sou completamente apaixonada e viciada por esse livro. Eu sinto que ele é um livro que cada vez que eu for reler ele, eu vou ter uma experiência diferente com o livro, vou ter insights e visões diferentes dos personagens também. Ele me conquistou com todo o meu coração. Um Amor Problemático de Verão, da Ailey Hazelwood, também foi um livro 5 estrelas favoritado, muito, muito, muito perfeito. Eu amei demais todo o desenvolvimento do casal, o age gap, simplesmente tudo muito impecável, muito perfeito. Eu sou apaixonada por esse livro. E livros que eu simplesmente detestei, nós temos Só Mais Uma Comédia Romântica. Esse livro aqui eu insisti, tá, gente? Eu li ele até a última página porque eu tinha esperança dele melhorar, mas não rolou, galera. Eu achei um livro que tinha tudo para ser muito bom e foi uma bosta. Eu não gostei, não funcionou para mim, gente. Eu achei péssimo todo o desenvolvimento do casal. Eles são adultos de 30 e poucos anos que eles simplesmente não sabem conversar, não sabem se entender e eles ficam terminando e voltando em um loop eterno de quase 6 anos. Vocês têm noção disso? Não tive paciência, gente. Eu li até a última página, sim, porque eu tinha esperanças, mas eu não gostei, detestei. Meu Romeu Sombrio. Esse livro aqui eu tinha muitas esperanças, foi o meu primeiro contato com o Dark Romance e eu simplesmente não gostei e eu não consegui passar do capítulo 4, gente. No capítulo 4 eu achei impossível desenvolver um romance depois do que aconteceu nesse livro aqui. Eu achei um absurdo e eu simplesmente abandonei. Não estou julgando quem gosta de Dark Romance, tá? Estou dizendo apenas que não funcionou pra mim. Eu sou do romance brega, do romance clichê, e é isso. Outro livro também que eu não gostei foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Eu sou apaixonada pelas Serpentes Asas Feitas da Noite, que é o primeiro livro dessa duologia, e eu estava muito ansiosa para ler esse livro aqui. Eu li ele também até a última página, na esperança de melhorar, mas eu não gostei, achei muito arrastado. E, gente, o plot do primeiro livro foi sensacional, mas eu acho que esse livro aqui não sustentou o plot do primeiro livro, entendeu? Não sustentou o plot, achei muito arrastado, muito chato, muito repetitivo, com um foco no romance. Ai, não sei, gente, não gostei, não funcionou pra mim. Um livro que me surpreendeu esse ano foi A Serpente e o Lobo. É uma romantasia que eu li recentemente, mas me surpreendeu muito, porque eu não estava esperando muita coisa desse livro aqui e eu simplesmente amei o livro. A única coisa que me incomodou nele é que ele é escrito em terceira pessoa e eu, Nicole, tenho muita dificuldade em estar lendo livros em terceira pessoa. Eu não consigo me conectar tanto assim com os personagens, mas nesse livro aqui teve certos momentos que eu simplesmente esquecia que ele era em terceira pessoa e devorava o livro, então eu achei simplesmente muito bom. Outro livro que me surpreendeu foi Biden 13. Esse livro aqui eu falei pra todo mundo que ele não ia funcionar pra mim, que eu ia ser do time que tacava hate nesse livro, porque simplesmente eu achei que eu não ia gostar do livro e eu nem ia ler o livro se não fosse por causa do meu clubinho do livro que as meninas votaram pra estar lendo este livrinho aqui. E, gente, eu paguei muita língua, porque eu simplesmente adorei o livro, fiz muitas marcações. Ele é panfletado como um romance adolescente, mas na minha visão, o romance adolescente é em segundo plano. E a principal característica desse livro aqui é a crítica sobre a violência doméstica, abuso psicológico e muitos outros temas super sensíveis, e tem uma lista de gatilhos enorme que você tem que sim ler antes de ler esse livro. E ele não é recomendado para menores de 18 anos, gente, eu deixo muito bem avisado. Ai, mas não tem problema, isso aqui tem problema sim, galera. Menores de 18 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento e você sendo apresentado a essas questões antes do tempo, você é muito mais suscetível a aceitar elas no futuro. Então, por favor, vá consciente da lista de gatilhos e da temática sensível trabalhada no livro, gente.
tenha o psicológico preparado. Livros que mais me decepcionaram esse ano, que eu estava com muitas expectativas para estar lendo eles, mas simplesmente não funcionou para mim, foi Alto Teor Amoroso. Eu estava com muitas expectativas desse livrinho aqui ser um romance bem fofinho, bem gostosinho de estar sendo lido, mas eu me decepcionei porque eu achei o mocinho muito, muito, muito tímido. Ele simplesmente não conseguia nem conversar com a nossa personagem, com a nossa protagonista, e aí eu achei arrastado, achei complicado e eu não tive paciência pra timidez dele, entendeu, gente? Eu sei, tem explicação e tal, mas eu acabei não passando nem da metade do livro e acabei abandonando, então isso me fez me decepcionar um pouco. Sem Controle, da Elsie Silver. Gente, eu estava com muitas esperanças para esse livro aqui, porque eu amei os outros livros da série, os 2 primeiros. Sem Defeitos eu gostei, Sem Coração eu simplesmente sou apaixonada, e aí eu fui com muita sede ao pote para ler Sem Controle e acabei me decepcionando. Eu abandonei ele na página 300 e pouco, faltava bem pouquinho para mim terminar o livro, mas eu simplesmente não tive paciência, porque eu não senti tanta química assim entre os personagens, eu achei corrido em alguns pontos, e do meio pro final é praticamente só pimentinhas, galera, muitas e muitas pimentinhas, e aí eu não gostei tanto assim do livro e acabei abandonando na página 300 e pouco. Releituras. Eu ainda não fiz nenhuma releitura, simplesmente pelo fato de que eu comecei a ler no começo do ano passado, então eu acho que ainda tem muita coisa fresca na minha cabeça, mas 2 releituras que eu quero muito fazer é de Acotar. Eu quero muito reler esse livro, porque eu comecei no mundinho da leitura no ano passado por causa de Acotar, então a minha leitura ainda era muito travada, muito devagar, e a minha experiência de leitura, gente, foi muito boa na época, mas eu acho que agora ela vai ser mais fantástica ainda, mas ao mesmo tempo eu estou com medo de fazer essa releitura e me decepcionar, entendeu? E o outro é Quarta Asa e Chama de Ferro, e daí finalmente ler Tempestade de Ônix. Eu quero muito fazer a releitura desses livros para mim finalmente ter uma experiência muito melhor e viver todo esse universo novamente. Gente, eu estou desesperada por uma fantasia que chega aos pés disso. Como eu não tô achando, eu vou fazer a releitura desse aqui. E na parte de livros que me fizeram chorar, nós temos aqui Tudo o que Nunca Fomos. Esse livro aqui, ele não é tão conhecido, mas ele é muito, muito, muito maravilhoso. Eu amei toda a experiência desse livro aqui. Tem o vlog de leitura lendo por 24 horas. Esse livro, simplesmente muito bom. Ele é uma duologia de romance com age gap, friends to lovers, mas que trata principalmente a questão de depressão. E eu achei muito maravilhosa a escrita dessa autora. Ele é um livro mais fininho e que eu super recomendo se você estiver bem psicologicamente. Mais um livro que me fez me debulhar em lágrimas a ponto de eu ficar preocupada de eu não saber nadar nesse tanto de lágrimas. Temos aqui Keeping 13 e, óbvio, né, gente, o primeiro livro, Biden 13. Esses dois aqui, gente, eu me debulhei em lágrimas a ponto de eu não saber se eu já estava desidratada e se eu saberia nadar nas lágrimas que estavam correndo, gente. Eu chorei muito, 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 muito com esses livros e, como eu falei anteriormente, você tem que estar com o psicológico muito bem tratado e muito bem preparado para estar lendo esses livros, tá? Principalmente os dois, galera, mas esse aqui acabou comigo. Se você vai vir perguntar para mim, você vai ler os outros? Provavelmente a resposta é não, principalmente os livros do Joey, não tenho psicológico para ler os livros do Joey. Talvez eu abra uma exceção, mas só talvez, pro livro do Gibbs, porque eu amei muito esse personagem, eu quero muito conhecer ele mais, mas eu não sei se eu tenho psicológico, não sei se eu tenho estruturas o suficiente para estar continuando os livros dessa autora. Comenta aqui para mim a sua melhor e a sua pior leitura de 50% de 2025, que eu vou ficar muito feliz em saber. Um big beijo e tchau!